Oi pessoal, nós estamos aqui hoje com o objetivo de falar um pouco sobre alguns aspectos aqui da filosofia da arte do Arthur Danto, que foi um filósofo contemporâneo, né, que é falecido em 2013, portanto há 8 anos atrás, e que teve uma influência muito grande aí na segunda metade do século XX e início aí do século XXI, como esteta e filósofo da arte. E a estratégia que eu estabeleci para falar um pouco aí sobre a estética do Danto é pegar o tema dele da chamada arte pós-histórica, né? A arte depois do chamado fim da arte, né? Eu analisei principalmente um texto dele chamado O Fim da Arte, que é da década de 80, meados da década de 80, e depois um texto mais recente em que ele retoma esse tema do fim da arte pós-histórica, que é do começo da década de 1990. Tá? Então vamos lá. O ponto de partida dele, do texto aí mais antigo sobre o fim da arte, é a imprevisibilidade na história da arte, né? Então, essa pá de neve aí, na verdade, é uma obra de arte do Marcel Duchamp, que o Danto comenta, né, como um fato inusitado que não poderia ter sido previsto anteriormente. Eu cito aqui, ele diz: que se pense apenas o quanto teria sido fora de questão predizer em 1865 as formas da pintura pós-impressionista, ou teria antecipado em 1910 que haveria apenas 5 anos no futuro uma obra como In Advance of a Broken Arm, adiante de um braço quebrado, que, mesmo quando aceita como uma obra de arte, mantinha sua identidade como uma pá de neve. Fim de citação. E essa é uma obsessão realmente ao longo de toda a carreira do Danto, né? Discutir em que medida coisas do mundo cotidiano podem eventualmente ser também obras de arte, né? Depois de introduzido dessa forma, o Danto faz menção a um autor francês que era ilustrador e autor assim, de narrativas, né, chamado Robida, que eu cito aqui, que vai, né, a partir da citação vai sendo explicitada aí o tópico, vai sendo explicitado, né, o tópico importante aqui. Ele diz: o artista visionário Robert Robida começou em 1882 a publicação seriada Le XXe siècle. Ela tensionava mostrar o mundo como ele seria em 1952. Suas ilustrações eram repletas de maravilhas que viriam: Le Téléphonoscope, máquinas voadoras, televisão, metrópoles submarinas. Essa é uma das ilustrações aí, né? Mas continuando aqui a citação, ele diz: mas as próprias ilustrações eram inequivocamente de sua própria época, do modo como o que é mostrado é mostrado. Robida imaginou que haveria restaurantes no céu aos quais os fregueses chegariam em veículos aéreos. Na sequência: mas os grosso modo antecipados locais de refeição eram compostos de ornamentos de ferro batido daquela espécie que associamos com Les Halles e a Gare Saint-Lazare, e pareciam muito com os barcos a vapor que flutuavam pelo Mississippi naquela época, na proporção e no arcabouço decorativo. Continuando aqui, ele diz: eles eram frequentados, esses restaurantes, né, aéreos, eram frequentados por cavalheiros de cartolas e damas de espartilhos, servidos por garçons usando longos aventais da Belle Époque, e chegavam em balões que Montgolfier reconheceria. Fim de citação. Então a ideia do Danto aqui, que é o ponto de partida dele, é que as coisas na história da arte ocorrem de uma maneira muito rápida e, mais do que isso, de uma maneira muito inesperada, né? Então, o Robert Robida estava pensando aí no finalzinho do século XIX como seria o início da década de 1950, e
ele projetou coisas que na verdade tinham mais a ver com a sua própria época do que com o que a gente sabe que veio a acontecer, né? Bom, depois disso o Danto faz uma menção, algo que já é bastante conhecido, que é o prognóstico hegeliano sobre o fim da arte. E esse tema hegeliano ele vai retomar bem adiante, mas ele faz uma primeira menção que seria assim, né? Citando aqui, ele diz: e é mesmo possível supor que a própria arte não tem futuro, embora as obras de arte possam ainda ser pós-historicamente produzidas, como se fosse no período após o choque de uma vitalidade desaparecida. Essa, de fato, era a tese de Hegel, do qual algumas visões inspiraram o presente ensaio, uma vez que Hegel disse muito inequivocamente que a arte enquanto tal, ou pelo menos em sua vocação mais elevada, está completamente terminada em seu momento histórico, apesar de ele não ter se preocupado com a previsão de que não haveria mais obras de arte. Fim de citação. Bom, então, a ideia, né, que ele desenvolve e do modo como ele interpreta também o ponto de vista hegeliano, né, é que a arte perderia, digamos, em vitalidade, né? Depois ele vai falar também, perderia em substância histórica, né? E ele próprio não se mostra preocupado, assim como ele acredita que o Hegel não estava preocupado, com o fato de existirem obras, continuarem existindo obras de arte mesmo depois do fim da arte, né? Seguindo aqui, citando outro trecho, ele diz: de um modo quase precisamente idêntico, o pensamento de Hegel era que por um período de tempo as energias da história coincidiram com as energias da arte, mas agora a história e a arte devem ir em direções diferentes. E apesar de a arte continuar podendo existir no que chamei de um modo pós-histórico, sua existência já não porta qualquer significância histórica. Bom, então é mesmo essa ideia, né? Quer dizer, assim como a maioria dos autores contemporâneos que enfocaram esse tema do fim da arte em Hegel, estão de acordo que Hegel não previu, digamos, o fim factual da arte, né? O Danto também está entre esses autores, né? Mas para ele, quer dizer, preliminarmente ele diz, né, que na interpretação que ele faz, né, segundo Hegel, a arte teria coincidido com a história durante um determinado período de tempo e a partir desse período não mais. Então, a arte que continuaria existindo poderia ser chamada de pós-histórica, né? E então, a partir daí, o Danto faz uma reflexão sobre o que seria a história da arte, o que caracterizaria a história da arte propriamente dita. E aqui vale enfatizar que o paradigma que o Danto adota é das artes visuais, né? Depois ele vai ver que isso é também um problema e vai procurar meios aí de ampliar esse ponto de vista, né? Mas então, eu leio o trechinho aqui e vou comentar depois. Thomas Kuhn nos surpreende quando, no curso da apresentação de seu novo ponto de vista sobre a história da ciência, observa que a pintura era considerada no século XIX como a disciplina progressiva par excellence, prova de que o progresso era realmente possível nas atividades humanas. O modelo progressivo da história da arte deriva de Vasari, que numa frase de Gombrich, citação dentro da citação, né, viu a história estilística como a conquista gradual das aparências naturais. Bom, então primeiro, Thomas Kuhn foi um filósofo da ciência, não tinha nada a ver com a estética, né? Mas curiosamente ele coloca a história das artes, e especialmente, provavelmente ele estava pensando especialmente nas artes visuais, como um modelo de progressão histórica. Nós vamos ver depois por que ele teria feito isso, né? E esse modelo progressivo da história da arte, né, então tem a ver com o desenvolvimento de um princípio apenas, né, que
foi se desdobrando, né, desde, digamos, do Renascimento até, digamos, final do século XIX, início do século XX. O Danto diz ainda que o progresso em questão era grandemente em termos de duplicação ótica, na qual o pintor dominava crescentemente tecnologias refinadas para fornecer experiências visuais efetivamente equivalentes àquelas fornecidas pelos objetos e cenas reais. Fim de citação. Então, aqui a gente tem o norte que o Danto adota para falar sobre a história num sentido progressivo. Para ele, se não houver progressão, progressividade, não é história no sentido estrito do termo. E aqui, isso vai ficar cada vez mais claro, o que o Danto adota é a ideia de que o princípio que foi estabelecido mais ou menos na altura do Renascimento e que veio se desdobrando foi esse princípio de uma reprodução tão fiel quanto possível dos objetos do mundo externo, né? Era uma espécie de recolocação daquela teoria grega, né, aristotélica e platônica da mimesis, né, mas agora colocada em bases, digamos, mais científicas, etc., a partir do Renascimento, né? Então, para o Danto, a história das artes plásticas, da pintura especialmente, é uma história do que ele chama de equivalência ótica. Eu cito aqui, ele diz: antes da descoberta da perspectiva, os artistas podiam facilitar o conhecimento de que estávamos percebendo objetos recuados a distâncias, usando oclusão, tamanhos diferentes, sombras, gradientes texturais, etc. Mas com a perspectiva eles podiam realmente mostrá-los recuados. Fim de citação. Aí, o ponto do Danto é que a perspectiva, quando ela surgiu, ela se consolidou num método científico, num método objetivo de mostrar em planos bidimensionais, né, volumes e profundidades, né, que são efetivamente tridimensionais, né? Na sequência ele diz: há alguns aspectos profundamente interessantes nesse tipo de progresso. Por exemplo, em relação ao grau em que somos capazes de substituir pistas e inferências por equivalências à percepção direta, nos aproximamos de algo universal e poder-se-ia dizer não convencional. Ou, pelo menos, isso é assim quando as próprias pistas são mais uma questão de convenção do que nós pensamos. Fim de citação. E aqui o Danto começa a delinear um ponto de vista que é dele e que pode ser considerado polêmico, né? É que ele considera que a perspectiva, que tem sido associada sempre a uma característica da obra de arte ocidental, né, da Europa a partir do século XVI, a ideia que ele defende é que existe alguma coisa de científico, digamos, nas leis da perspectiva, que conferem à perspectiva uma universalidade que é transcultural, né? Ele procura combater a ideia de que a perspectiva é mais uma convenção, né, como muitas outras que eram usadas anteriormente pelos pintores, para dar a impressão, né, para dar a ilusão, digamos, de profundidade, né? Ele diz que, diferentemente desses truques, dessas estratégias anteriores dos pintores, a perspectiva trouxe um grau de universalidade e de objetividade muito maior a essa representação num plano bidimensional, né, de uma realidade tridimensional. Então, é exatamente o que ele enfatiza, né, que a perspectiva na pintura é algo possivelmente, muito provavelmente, ele diria, universal, né? Eu cito aqui, ele diz: existem outros sistemas pictográficos, mas Vasari e naturalmente Gombrich salientam que apenas dois, primeiramente na Grécia e depois na Europa renascentista, tiveram a fidelidade ótica como um propósito explícito. Penso que isso é uma subestimação. Há evidências internas de que os chineses, por exemplo, teriam usado a perspectiva
se eles tivessem sabido sobre ela, mesmo que em detrimento de sua própria arte. Fim de citação. E aqui o ponto de vista do Danto, que poderia ser considerado, né, digamos, eurocêntrico, né, no sentido de que surgiu na Europa aí do século XVI um modo de representação que poderia ser considerado universal e que poderia ser adotado por povos não ocidentais, né, se eles tivessem conhecido esse sistema, né. E aqui ele dá um exemplo em relação à pintura clássica japonesa, né, do pintor Hokusai, se não me engano do século XVIII, né, que ele diz: Hokusai adotou imediatamente a perspectiva quando ele soube de sua existência, mesmo que suas gravuras não pareçam de modo algum ocidentais. Nossa própria preocupação ótica explica a presença de sombras na pintura ocidental e sua virtual ausência em muitas outras tradições pictóricas, embora mesmo quando não há nenhuma, como novamente na arte japonesa, temos que decidir se eles têm uma cultura pictográfica diferente ou simplesmente estavam atrasados por lentidão tecnológica na obtenção do efeito de solidez. Fim de citação. E aqui eu peguei algumas gravuras aqui do Hokusai para mostrar, né, como que ele, sem ter se descaracterizado como um pintor muito japonês, né, ele quando soube da existência da perspectiva na pintura ocidental, ele adotou nas suas pinturas como um recurso, né, para uma representação de profundidade, de tridimensionalidade aí nas suas representações bidimensionais, né? Bom, então, para o Danto, o desenvolvimento da pintura e das artes visuais de um modo geral, mas muito particularmente a pintura desde o século XVI até hoje, teve essa tônica, né, de um aperfeiçoamento cada vez maior das técnicas de representação, de aproximação nas pinturas do que a própria retina nossa perceberia, né? Mas ele diz o seguinte, que a partir de um determinado momento parecia estar em questão que não apenas a capacidade de representar objetos externos era aquilo que estava em questão, mas um tipo de virtuosismo por parte do pintor que muitas vezes se sobrepunha a esse imperativo, digamos, da representação dos objetos exteriores, né? Então eu cito aqui, ele diz: mas penso que é muito genericamente verdadeiro que as obras de arte frequentemente, e talvez sempre no tradicional conceito de obra-prima, têm a ver com a virtuosidade exatamente em sua execução, de modo que o assunto imediato da obra, se é que há algum, é de modo típico meramente uma ocasião para o assunto real, que é a exibição de virtuosidade. Fim de citação. O que significa isso? Né? Significa que a reprodução de um objeto, no caso da arte mimética, né, vamos dizer assim, a reprodução de um objeto externo muitas vezes é mais do que um objetivo do pintor, mas é um pretexto para ele exibir o quão bom ele é nisso, né? A sua virtuosidade técnica enquanto artista, né? Na sequência, ele dá um exemplo, né, aqui da arte contemporânea, né, do expressionismo abstrato. Ele diz: assim, a pincelada na escola de Nova York é menos o assunto do que a ocasião para exibir o tema real, que é a ação virtuosa de pintar. As primeiras obras que empregam perspectiva linear têm assuntos que permitem que a perspectiva seja exibida, como paisagens clássicas, com o característico arranjo de colunas e as formas reticulares. Fim de citação. Bom, então com isso o Danto vai tecendo aí, né, o seu modelo aí do que seria a história da arte, tomando como principal exemplo a história da pintura, né? Mas ele diz o seguinte, que esse imperativo, né, da equivalência pictórica
ele vai chegando aí em meados para o final do século XIX, vai chegando um pouco combalido em função de invenções então recentes, né, como a fotografia, principalmente o cinema, né, que cada vez mais desobrigavam os seus autores, né, os autores das obras, de serem o mais fiéis possível, né, na representação que eles faziam de objetos externos, né. Então ele diz: eu gostaria de conjecturar que uma confirmação de minha tese histórica de que a tarefa da arte de produzir equivalências para as experiências perceptivas passou, no final do século XIX e início do XX, das atividades da pintura e escultura para aquelas da cinematografia. Essa tese, né, se encontra no fato de que pintores e escultores começaram maciçamente a abandonar essa meta exatamente no mesmo tempo em que todas as estratégias básicas para o cinema narrativo já tinham o seu lugar. Fim de citação. Então a ideia é que, principalmente com o cinema, mas também já no início, né, com a invenção da fotografia, os pintores, escultores, artistas plásticos, né, se sentiam, digamos, desobrigados de se aplicar tão, né, enfaticamente no aperfeiçoamento das técnicas de reprodução de objetos exteriores, porque máquinas tinham a potencialidade de fazer isso e muito melhor do que eles próprios poderiam fazer, né? Na sequência, ele diz: mas, dado o modo sob o qual o próprio progresso foi concebido, por volta de 1905, pareceu que os pintores e escultores apenas poderiam justificar suas atividades redefinindo a arte em termos de caminhos que devem ter sido realmente chocantes para aqueles que continuavam a julgar pintura e escultura pelos critérios do paradigma progressivo, não se conscientizando de que uma transformação na tecnologia tinha tornado, então, as práticas apropriadas a esses critérios cada vez mais arcaicas. Fim de citação. A que ele está se referindo, né? Exatamente essa ideia de que os artistas e os melhores, os mais conscientes, estavam progressivamente abandonando, né, esse objetivo de representar objetos da realidade exterior e partindo para estratégias mais no como o que eles iam apresentar nas suas obras, nas suas criações, esse como e a forma de apresentação com muito mais importância, né, tendo muito mais importância do que a perfeição no sentido da representação, né, de um objeto, né. O Danto discute tudo isso e ele analisa um pouco assim como um possível substituto para essa ideia da cópia, né, da mimesis, da imitação. Ele analisa como um possível substituto a ideia da expressão, né? Ele diz o seguinte, que tornou-se cada vez mais claro que uma nova teoria era urgentemente requerida, que os artistas não estavam falhando em proporcionar equivalências perceptuais, mas estavam produzindo algo não para ser entendido primeiramente, ou de modo algum, nesses termos. Deve ser creditado à estética o fato de que os seus praticantes responderam a isso com teorias que, mesmo inadequadas, reconheciam a necessidade. Um bom exemplo de uma teoria, pelo menos condizente, era que os pintores não estavam tanto representando, mas expressando, né? E aqui ele se reporta ao Benedetto Croce, né, na sua obra aí de 1902, chamada Estética como Ciência dell'Espressione, né, em que ele defende a ideia de que o objetivo principal da arte, na verdade, não é representar, mas expressar, né? Eu cito aqui o que o Danto diz. A Estética como Ciência dell'Espressione de Croce surgiu em 1902. Supunha-se, então, que a faixa verde tenta nos fazer ver como Matisse se sentia a respeito do objeto mostrado, sua própria esposa, conclamando a um complexo ato de interpretação por parte do espectador. Fim de citação.
Aqui é interessante porque o exemplo ao qual o Danto se reporta é a famosa pintura do Matisse, da sua esposa, né? Que é uma pintura fauvista, né, por assim dizer, e que mostra claramente que o objetivo de uma representação realista estava completamente fora de questão, né? Depois eu vou mostrar aí uma gravura dessa famosa pintura do Matisse. Então, na sequência, ele disse: uma vez que Croce supõe que a arte seja um tipo de linguagem e que a linguagem seja uma forma de comunicação, a comunicação dos sentimentos será bem sucedida na medida em que a obra possa mostrar qual é o objeto diante do qual o sentimento é expresso. Por exemplo, a esposa do artista, né? Então aqui está uma reprodução da famosa pintura do Matisse, né? Que é absolutamente não realista, mas explorando um pouco isso que o Danto apresenta aqui, é altamente expressiva, vamos dizer assim, né? Mas o problema da expressão como possível substituta da representação, da cópia, da mímese, é que a expressão ela não comporta a existência de uma história progressiva, como a representação comportou, né? Ou seja, o aprimoramento, né, o desenvolvimento das técnicas, né, de aproximação cada vez maior, né, aí na reprodução, na pintura, por exemplo, dos objetos do mundo exterior, né. Então, o Danto diz o seguinte: ocorre desse modo porque não há mais qualquer razão para pensar na arte como tendo uma história progressiva. Simplesmente não há mais a possibilidade de uma sequência desenvolvimental com o conceito de expressão como havia com o de representação mimética. Não há mais porque não há qualquer tecnologia mediadora da expressão. Bom, o que o Danto diz é o seguinte, é que a expressão, como ela não tem assim, um objetivo técnico a ser alcançado, como no caso da representação mimética, né, exprime-se, de um modo geral, exprime-se o que se quer exprimir, o que se tem necessidade de exprimir. Não existe nenhum princípio que regulamente, digamos, uma sucessão na história da expressão. O que foi expresso na antiguidade poderia ter sido expresso também na Idade Média, ou no início da Idade Moderna, na Idade Contemporânea, no presente momento, etc., né? Quando você fala na expressão como um princípio gerador, né, digamos, da arte, você não pode também falar de uma história no sentido progressivo. E para Danto só existe história enquanto progressão. Não existe história fora da concepção de um progresso, realmente, né? Então, na sequência, ele diz: não pretendo afirmar que novas tecnologias de representação não possam admitir novos modos de expressão. Para além de qualquer questão, há possibilidades expressivas no cinema que simplesmente não tiveram paralelo no tipo de arte em que o cinema se transformou. Mas essas novas possibilidades não constituiriam um desenvolvimento progressivo. Fim de citação. Então, para ele, até mesmo no caso de novas tecnologias possibilitarem estratégias expressivas que não existiam anteriormente, ainda assim, muito dificilmente seria possível estabelecer isso em termos de uma progressão quase linear, né, como no caso que Danto acredita ser a história da equivalência ótica, né, nas pinturas, principalmente. Bom, então o que o próprio Danto observa que no seu paradigma da pintura ficava faltando alguma coisa, né, que nós vamos ver exatamente o que seria essa coisa. Ele diz: apenas se, por exemplo, pensamos primeiro na arte como representação, podemos pensar na arte como tendo o tipo de história que satisfaz o modelo progressivo.
Nós já vimos suficientemente porquê, né? Continuando. Se por outro lado, como sendo simples expressão ou a comunicação de sentimentos, como fez Croce, ela simplesmente não pode ter uma história desse tipo, e a questão do fim da história não pode ter qualquer aplicação, exatamente porque o conceito de expressão se casa com essa espécie de incomensurabilidade na qual uma coisa apenas vem depois de outra coisa. Fim de citação. Então, é mais ou menos o que a gente já havia dito. No caso da expressão, não há como você ter uma sequência, um encadeamento, né? Uma coisa vindo obrigatoriamente, né, depois de outra, numa sequência lógica, né? Como no caso da equivalência ótica. Você, suponhamos, Botticelli era menos perfeito na representação de objetos do mundo exterior, como Leonardo da Vinci veio a ser algumas décadas depois, e coisas desse tipo, né? No caso da expressão, não tem, a expressão não satisfaz o modelo progressivo, né? Então, se não há uma história, não pode haver também o fim da história, né? A ideia é essa, né? Então, na sequência, né, dessa mesma indagação, o Danto diz o seguinte: assim, o que emerge dessa dialética é que, se devemos pensar na arte como tendo um fim, precisamos de uma concepção da história da arte que seja linear, mas uma teoria da arte que seja suficientemente geral para incluir outras representações, além do tipo que a pintura ilusionista melhor exemplifica. Representação literária, por exemplo, e mesmo a música. Fim de citação. Esse momento aqui é importante porque o Danto reconhece que, mesmo se não tivesse havido essa mudança, né, substantiva na pintura, né, de deixar de ser figurativa para ser não figurativa, expressionista, abstrata, etc., ainda assim, o paradigma que ele escolheu da equivalência ótica só se aplicaria às artes visuais, né? O que dizer, por exemplo, da literatura e mais ainda, o que dizer da música, né? Mas o Danto vai encontrar a solução para esse problema mais uma vez em Hegel, né? Vamos ver como é que ele faz isso. Ele diz o seguinte: mas a teoria de Hegel satisfaz todas essas exigências. Seu pensamento requer que haja continuidade histórica genuína e até mesmo um tipo de progresso. O progresso em questão não é o de uma tecnologia de equivalência perceptual crescentemente refinada. Fim de citação. Né? A ideia, né, porque a concepção de história de Hegel é uma concepção dialética na qual, entretanto, existe uma progressão, né? Quer dizer, a história ela se desenvolve, se desdobra, né? Para falar assim, de uma forma mais simplificada, em teses, antíteses e sínteses, né? Mas esse desdobramento ele é progressivo, né? No sentido de que o que foi síntese num momento anterior passa a ser uma tese, por exemplo, no momento imediatamente subsequente, né? Mas o que interessa ao Danto, né, é a ideia de que há um tipo de progresso na filosofia da história do Hegel, um progresso cognitivo, né? Eu cito aqui. Em vez disso, há um tipo de progresso cognitivo no qual está compreendido que a arte se aproxima progressivamente daquele tipo de cognição. Existe uma cognição que é colocada como telos de um movimento dialético, né? E a aproximação progressiva desse momento é que gera esse elemento de progressão histórica que o Danto precisa para poder falar em história da arte, nesse sentido da progressão, e consequentemente falar num fim da arte enquanto fim da história da arte, né? Então ele diz ainda, né? Quando a cognição é alcançada, realmente não há mais nenhum argumento nenhuma necessidade da arte. A arte é um estágio transitório no advento de um certo tipo de conhecimento. Fim de citação. O Danto se reporta aqui à fenomenologia do espírito do Hegel e, mais especificamente, a uma determinada
interpretação da fenomenologia do espírito, que é feita pelo Alexander Kojève, né, que encara, né, o tipo de desdobramento dialético, né, que ocorre a partir das formas mais rudimentares de percepção até o saber absoluto, né, como uma espécie de Bildungsroman. Né? O que é um Bildungsroman? É uma palavra alemã que significa um romance de formação. Né? É um gênero, né, literário no qual o protagonista, o herói do romance, ele sai pelo mundo, né, em busca de aventuras, em busca de conhecimento, em busca de experiências, e o processo dele nessa aventura é um processo formativo, no sentido dele crescer como pessoa. Então, quando ele retorna uma pessoa melhor, um ser humano consumado, etc, etc. Né? Então, a interpretação que o Kojève faz da fenomenologia do espírito aponta, né, para essa ideia do espírito, quer dizer, a fenomenologia do espírito como um Bildungsroman, no qual o protagonista é o próprio espírito. Né? Então eu cito aqui, ele diz: é esse modo de olhar para as coisas que sugere outro modelo de história da arte em geral, um modelo narrativamente exemplificado pelo Bildungsroman, o romance sobre autoeducação, cujo clímax é o auto-reconhecimento do eu. Na sequência, não é? Ele diz ainda: a grande obra filosófica que tem essa forma é a fascinante Fenomenologia do Espírito de Hegel, uma obra cujo herói é o espírito do mundo, ao qual Hegel dá o nome de Geist, que quer dizer simplesmente espírito em alemão. Né? Continuando: cujos estágios de desenvolvimento rumo ao autoconhecimento e à autorrealização pelo autoconhecimento Hegel traça dialeticamente. A arte é um desses estágios, na verdade um dos estágios aproximadamente finais do retorno do espírito ao espírito através do espírito. Mas é um estágio que deve ser atravessado pela dolorosa ascensão rumo à cognição final redentora. Fim de citação. Então o caminho, né, do protagonista no Bildungsroman é um caminho cheio de espinhos, cheio de obstáculos, etc. E faz parte da formação, né, do protagonista do Bildungsroman sofrer, digamos, para superar esses obstáculos, e cada estágio de superação do obstáculo faz parte do seu aprendizado. Né? Então, o Danto usa esse modelo, né, da fenomenologia do espírito como Bildungsroman para falar do que aconteceu com a história da arte. Né? O que aconteceu com a arte dentro de uma progressão histórica. Né? E ele chega a essa ideia, né, de zero de objeto, infinito de teoria. Vamos ver o que vem a ser isso. Ele diz: a importância histórica da arte reside, então, isso é uma interpretação do Hegel, né, bastante mediatizada aí pela interpretação do Alexander Kojève. Então, recomeçando aqui a citação. A importância histórica da arte reside, então, no fato de que ela torna a filosofia da arte possível e importante. Mas se olharmos para a arte de nosso passado recente nesses termos, mesmo que eles sejam grandiosos, o que vemos é algo que depende mais e mais de uma teoria para a sua existência como arte, de modo que a teoria não é algo externo ao mundo que ela procura entender, de modo que na compreensão do seu objeto ela tem que entender a si mesma. Fim de citação. Então o que vem a ser isso? Né? E essa é uma característica da arte contemporânea, desde da vanguarda histórica aí do início do século XX até provavelmente hoje, que o objeto em si mesmo, uma obra de arte, ela perde, enquanto tal, cada vez mais em importância, e o que a explicação, a teoria que está por trás da cognição relativa àquela obra é o que realmente interessa. Né? Então ele diz ainda, né? Mas há outra característica exibida por essa produção recente, a qual
é que os objetos se aproximam de zero, enquanto a teoria sobre eles se aproxima do infinito, de modo que virtualmente tudo o que há no final é teoria, tendo a arte finalmente se vaporizado num deslumbre de puro pensamento sobre si mesma, permanecendo como ela era, apenas como objeto de sua própria consciência teórica. Bom, então dentro desse paradigma aí, né, da fenomenologia do espírito, né, a história é definida como uma agonia necessária, um percurso doloroso, penoso, mas que vale a pena, digamos, ser cumprido, né? Ele diz: os grandes meta-historiadores do século XIX, com suas leituras da história essencialmente religiosas, tinham antes algo benigno em mente, mesmo que no caso de Karl Marx, a violência deveria ser o motor dessa culminação benigna. Na sequência ele diz: para esses pensadores a história era um tipo de agonia necessária, através do qual o fim da história era para ser, de algum modo, desejado, e o fim da história significava, então, o fim daquela agonia. A história chega a um fim, mas não a humanidade, como o enredo chega ao fim, mas não os personagens que vivem felizes para sempre, fazendo qualquer coisa que eles façam na sua insignificância pós-narrativa, né? Então, ainda dentro da exploração que o Danto faz do paradigma aí da fenomenologia do espírito, né, ele coloca, né, a arte como exemplificação do último capítulo da fenomenologia, que é chamado exatamente de saber absoluto, né? O parágrafo final da fenomenologia caracteriza apropriadamente a clausura filosófica do sujeito do qual ele trata, dizendo que ele consiste no perfeito conhecer de si mesmo, isso é uma citação dentro da citação, né? Consiste no perfeito conhecer de si mesmo, em conhecer o que ele é. Nada agora está fora do conhecimento, nem é opaco à luz da cognição, da intuição cognitiva. Uma concepção de conhecimento como essa é, acredito, fatalmente falaciosa. Fim de citação. O Danto acha isso, até porque ele era também um epistemólogo, né? E um tipo de conhecimento que projeta, né, a possibilidade de uma identidade total entre sujeito e objeto não seria possível, né? E do ponto de vista de uma epistemologia convencional, de fato, realmente não seria possível, né? É por isso que ele diz que é fatalmente falaciosa. Mas aí ele coloca a arte e a história da arte como uma exceção dentro disso. Ele diz: mas se algo se aproxima de sua exemplificação, é a arte em nosso tempo que o faz, porque o objeto no qual a obra de arte consiste é tão irradiado pela consciência teórica que a divisão entre objeto e sujeito está quase superada, e não importa muito se a arte é a filosofia em ação ou se a filosofia é arte em pensamento. Fim de citação. Então a ideia é essa, não é que essa possível identidade entre sujeito e objeto, se ela pudesse de algum modo ser realizada e aproximadamente realizada, a arte do nosso tempo teria essa característica exatamente por aquilo que ele fala, né? Zero de objeto, infinito de teoria, né? Então, o sujeito e objeto quase que tendem a se equivaler, a se equiparar, quase que a se identificar, né? E aqui tem uma passagem muito interessante em que o Danto cita, né, se refere, ele parafraseia uma passagem da ideologia alemã do Karl Marx, em que o Marx fala que quando, enfim, a divisão do trabalho fosse eliminada, as pessoas poderiam fazer variadas coisas ao longo do dia, né, sem precisar se especializar em uma ou outra, né? E o Danto parafraseia essa passagem dizendo o seguinte: bem, como Marx poderia dizer, você pode ser um abstracionista de manhã, um fotorrealista à tarde, um minimalista mínimo à noitinha. Ou você pode cortar bonecas de papel ou fazer o que mais lhe aprouver. A idade do pluralismo está sobre nós. Já não é mais importante tanto o que você faz, o que é o significado do pluralismo. Quando uma direção é tão boa quanto outra direção, já não há mais um conceito de direção para ser aplicado. Fim de citação. E aqui o Danto estabelece pela primeira vez o seu conceito aí de arte pós-histórica, que depois, né,
que a arte vivencia essa situação que na fenomenologia do espírito corresponde ao saber absoluto, não é? Não há mais nenhuma história da arte a ser realizada, não é? Então, as obras que continuarem a existir depois disso, elas vão ser chamadas de arte pós-histórica, não é? E o Danto encerra esse ensaio, né, com uma citação sugestiva e um pouco irônica, né, dizendo o seguinte: as instituições do mundo da arte, galerias, colecionadores, exposições, jornalismo, que são predicadas pela história e, portanto, registram o que é novo, desaparecerão pouco a pouco. Quão felizes a felicidade nos fará é difícil prever, mas que se pense na diferença que a febre de cozinha gourmet fez na vida comum americana. Por outro lado, foi um imenso privilégio ter vivido na história. Fim de citação. E com isso ele encerra, né, esse ensaio, né, dessa maneira irônica, né, que pode dar margem a muitas conversas interessantes. Mas eu queria, antes de encerrar, falar um pouco, né, comentar alguns aspectos de um capítulo, né, do capítulo de um livro aí do início da década, não, de meados da década de 1990, chamado Após o Fim da Arte, em que o Danto retoma essa ideia e desenvolve um pouco melhor a ideia da arte pós-histórica, né? E o ponto de partida dele é o diálogo que ele teve com um historiador da arte alemão chamado Hans Belting, que dizia que antes da arte, quer dizer, existia uma arte antes da arte, né? O que ele quer dizer com isso? Vamos ver aqui o que o Danto fala, né? O Danto diz o seguinte, né, que, quer dizer, especialmente, né, no livro Likeness and Presence, The Image Before the Age of Art, esse historiador afirma que antes de 1400 não havia arte no sentido estrito do termo, embora houvesse produção de imagens por artistas, algumas das quais de grande qualidade e alcance. Com isso, né, o Belting quer dizer que artistas não possuíam uma consciência plena de que o que estavam fazendo era arte. Então, a ideia do Belting é que existia uma arte que, em certo sentido, era pré-histórica antes de 1400, mas pré-histórica não no sentido, né, lá da pintura rupestre, da pintura de cavernas, né, mas é porque não existia consciência histórica na ação dos artistas ao criar suas obras, né. E o Danto, ele estabelece uma espécie de simetria, né, dizendo que, bom, se existia arte antes da arte ser institucionalizada enquanto tal, e antes dos artistas terem consciência de que estavam fazendo arte, é possível afirmar que que existe arte depois da arte, né? Que há a possibilidade da arte depois da arte, né? E então é a partir disso que ele desenvolve, né, mais esse conceito de arte pós-histórica, né? Uma coisa importante para o desenvolvimento desse conceito é a avaliação que ele faz aí do moderno e do contemporâneo, né? Eu vou ler o trechinho aqui e depois eu comento. Assim como o moderno veio a denotar um estilo e mesmo um período e não exatamente arte recente, contemporâneo veio a designar algo mais do que simplesmente a arte do momento presente. Além disso, em minha visão, esse designa menos um período do que acontece depois que não há mais períodos em algumas narrativas mestras da arte, e menos um estilo de fazer arte do que um estilo de usar estilos. Fim de citação. Então vamos entender isso aqui um pouco melhor. Moderno, quer dizer, quando a gente fala em arte moderna, a gente está se referindo a um estilo que corresponde, digamos, aí, à arte feita na segunda metade do século XIX até a primeira década aí do século XX, alguma coisa assim, e depois disso a arte foi deixando de ser moderna para se tornar cada vez mais contemporânea, mas com um significado comparativo a esse. Contemporâneo também não pode ter o significado apenas da arte, né, contemporânea, não pode apenas ter o significado da arte que está sendo realizada nesse momento, mas ter algumas características, né, digamos, próprias mesmo, né, do que vem a ser uma arte contemporânea.
E ele diz o seguinte, que aí, diferentemente do moderno, não é mais um estilo, mas, como ele fala, é um estilo de usar estilos, né? E ele vai dizer também que a arte contemporânea é uma maneira assim, mais mitigada, mais fraca, né? Menos enfática de designar o que ele chama de arte pós-histórica, né? Por isso que ele diz que é menos um estilo e mais um estilo de lidar com estilos, né? Que é essa característica da arte pós-histórica, né? Então ele fala, né, a respeito do que viria a ser a arte contemporânea ou pós-histórica. Ele diz: a diferença reside aqui, embora eu possa afirmá-la apenas esquematicamente agora. Meu pensamento é que o fim da arte consiste na chegada da consciência da natureza verdadeiramente filosófica da arte. O pensamento é inteiramente hegeliano e a passagem em que enuncia isso é famosa. Fim de citação. E depois disso, aqui no texto, ele cita uma longa passagem aí da estética do Hegel, em que o Hegel fala, né, que a arte não é mais, né, algo substantivo para nós, alguma coisa desse tipo, né? Mas o que o Danto insiste, né, no que é o contemporâneo na arte, é essa passagem da responsabilidade pela autoconsciência da arte à filosofia, especialmente a filosofia da arte, né? Então ele diz: uma vez que a questão foi trazida à consciência, em certo instante no desdobramento histórico da arte, um novo nível de consciência filosófica foi atingido. Isso significa duas coisas. Primeiro, que tendo trazido a si mesma a esse nível de consciência, a arte já não carrega a responsabilidade por sua própria definição filosófica. Isto é, antes tarefa para os filósofos da arte. Em segundo lugar, isso significa que já não há um modo segundo o qual as obras de arte têm que ser, já que uma definição filosófica da arte deve ser compatível com todo tipo e ordem de arte. Fim de citação. E o Danto concretiza melhor isso quando ele fala, né, da pop art, né? Ele é praticamente o filósofo, poderia ser chamado o filósofo da pop art, né? Eu cito aqui, do mesmo livro, né, Após o Fim da Arte, ele diz: eu me filio a uma narrativa da história da arte moderna na qual o pop desempenha o papel filosoficamente central. Na minha narrativa, o pop marcou o fim da grande narrativa da arte ocidental, trazendo à autoconsciência a verdade filosófica da arte. Que ele tenha sido um mensageiro muito inusual da profundidade filosófica, eu reconheço prontamente. Fim de citação. É interessante porque a pop art, talvez antes do Danto, não era tão levada a sério, pelo menos não tão levada a sério pela estética e pela filosofia da arte, porque faltava uma narrativa que, digamos, realçasse, né, o significado da pop art, né? E nesse sentido, vale, antes de encerrar aqui, lembrar que as famosas caixas de Brillo, as Brillo Boxes, né, do Andy Warhol, é que detonaram aí no Danto, né, essa exigência intelectual e teórica de entender que a partir de então, a partir dessa exposição que ocorreu a partir de março de 1964 na Stable Gallery em Nova York, a arte já não seria mais a mesma, né? Porque a ideia do Danto é que, bom, o Andy Warhol, ele criou caixas que eram idênticas às caixas que estavam aí nos depósitos do supermercado, né, com essas esponjas ensaboadas, esponjas de aço ensaboadas, da marca Brillo, né? Ele criou essas caixas idênticas, só que de material diferente, que eram de madeira, de compensado, alguma coisa assim, e as outras que funcionavam realmente para guardar as esponjas, eram de papelão, né? Mas
até uma certa distância elas eram simplesmente idênticas, talvez até de muito perto, né? E a questão que o Danto começou a pensar de um modo assim obsessivo a partir de então é a seguinte: se há obras de arte que são realmente aceitas enquanto tal, que são indiscerníveis em relação a objetos do mundo cotidiano, né? Qual que é o critério para dizer que as primeiras, por exemplo, são obras de arte e as segundas não o são? Para falar, usando aqui o exemplo da Brillo Box, por que aquelas que estavam no Stable Gallery, feitas aí, confeccionadas pelo Andy Warhol, eram obras de arte, e as outras que eram visualmente, pelo menos, idênticas a essas, mas estavam no depósito do supermercado, não eram obras de arte, né? Ele passou aí quase que o resto da sua vida elaborando filosoficamente de um modo sempre interessante, cada vez mais refinado, mais requintado, até a sua morte em 2013. Ele passou esse tempo todo elaborando essa questão e refinando, né? E ele prestou um serviço muito grande à estética contemporânea nesse sentido. Não apenas, ele é mais conhecido por essa discussão, mas em muitos outros sentidos ele foi um esteta muito importante, né? Eu vou terminar aqui com uma charge que um aluno do Danto fez, que é o Danto tentando explicar para o Hegel, né, o que veio a ser, né? O que veio a ser uma obra de arte depois do fim da arte, né? Então é um desenho bastante sugestivo, né? Bom, gente, então por hoje é só. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Um abraço.